que alegria! Estamos aqui novamente no Pod Buono e com um convidado muito especial. Tem muito carinho, tem muita admiração hoje pelo nosso convidado, Dr. Cassiano. Muito obrigado, mano. Cunhado, seja bem-vindo. Que alegria tê-lo aqui. Para mim também, muito obrigado. Muito bom receber você aqui no Pod Buono. E eu vou apresentar ele para vocês. Olha que tem gabarito, viu, gente? Dentista formado pela PUC Campinas, pós-graduado em endodontia, né, pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas em Araraquara, médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, fez residência médica em cirurgia geral pela PUC Campinas, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, também pós-graduado em Medicina Intensiva pelo Instituto Térsius em 2007 e médico do SUS aqui em Indaiatuba, um dos melhores, desde 1999, mas lembrando que ele já operava aqui desde 1995. Caramba! Tem chão, hein? Tem história. Graças a Deus. Ai, que legal. Bom, gente, eu posso falar de bastidores, né? Porque nós convivemos juntos, né? É meu cunhado. Então, olha, trabalha muito e ama o que faz. Posso Isso é verdade. carimbar. Bom, Cassis, eu quero te perguntar aqui, o que inspirou você a se tornar médico? Minha história não foi tão direta assim, né? Eu tinha um parente, né? Quer dizer, nem era parente ainda, era noivo da minha prima, que era veterinário, e eu adorava andar com ele. Eu curtia muito esse lance de poder curar, tudo, mas eu achava a dor do ser humano difícil de lidar com ela. Então, quando eu terminei o colegial, fiz cursinho, eu planejava ser veterinária. E minha mãe sempre dizia, vai ser médico. Eu falava, não dá, mãe, não tenho coragem de enfrentar a dor do ser humano, deve ser muito difícil. Pois eu passei para a segunda fase, mas não entrei em veterinária. E um outro vestibular que eu fiz foi para odontologia e eu acabei entrando em odonto. Aí eu falei, vou fazer odonto, embora eu queira veterinária, mas é bacana odonto e tal. Eu lembro até hoje do meu dentista que ele usava um sabonete, um cheiro gostoso, aquilo me era muito agradável. E nunca tive grandes problemas de dente, então eu falei, acho que vai ser legal fazer odonto. E fazendo odonto tive contato com muita dor, né? A dor de dente, só quem teve sabe como é difícil. E aí, fazendo odontologia, eu acabei fazendo endodontia, depois fiz bucomaxila, depois fiz prótese, depois ia fazer periodontia. Eu sempre queria ir ganhando conhecimento para oferecer cada vez mais do melhor que eu pudesse dar. E a Faculdade de Medicina de Jundiaí entrou num processo de extinção, houve uma briga lá entre um candidato lá e os alunos, quando ele foi fazer um discurso lá, e ele disse que se ele entrasse ele ia fechar a faculdade. Depois ele tentou fechar mesmo. Ele baixou um decreto lá para extinguir a faculdade, que era uma autarquia municipal, e o diretor daquela época, falecido já, ele fez um mandato de segurança, dizendo, não pode fechar, eu tenho pessoas com matrícula trancada, Sim. reprovados, transferências em andamento, não dá. E aí o Ministério da Educação autorizou, e aí houveram 2 turmas que entraram por aproveitamento de estudo, então teriam que ser profissionais paramédicos, entravam então veterinários, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas, biomédicos, era Pessoal da área da saúde. E transferências de fora. E a gente foi um dos agraciados por essa possibilidade, né? E eu não consegui livrar nada, eu livrei educação física e EPB que tinha na época, mas fiz o curso inteiro. Eu tinha, vamos dizer, 1.000 horas de fisiologia, era 2.500, né? Então eu tinha 700 de anatomia, era 2.800. Então, embora eu tivesse tido contato com essas áreas, não eram cargas horárias que eu pudesse me abster de fazer, então fiz o curso regularmente. Completo. E aí na metade do segundo ano, ainda querendo ser um dentista melhor apenas, né, não um médico, aí eu tive um contato lá com um episódio lá que aí despertou em mim a vontade de eu ser médico. Aí eu já tinha quase 30 anos já quando aconteceu isso. Eu me formei com 34, mas os últimos 4 dos 6 anos de medicina, aí eu fiz porque eu queria ser médico. Não porque eu queria ser um dentista melhor. Né? Foi Você já então tinha assim, mudado ali a esse direção. contato com uma paciente que eu achei que ia morrer em 15 minutos, ali em meia hora eu estava
bem, eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Que legal, Cassius. Porque assim, muitas pessoas conversam com você, têm acesso a você, né? Mas essas curiosidades eu acho que são muito legais de dividir. Sim. Porque a gente tá aqui gravando, conversando com vocês, e eu tenho certeza que, com certeza, você conhece o Dr. Cassiano. Eu trabalho na prefeitura, eu trabalho na prefeitura e, assim, diversas pessoas falam, tem um carinho, uma estima, né? Então, assim, quando eu pensei em trazer você, eu tinha certeza que ia ser muito legal poder dividir essa parte que poucas pessoas acabam sabendo sobre você, né? Sim, Abrir um pouquinho ali de quem é o Dr. Cassiano, além de médico, né? Todo esse bastidores, né? E você teve, além dessa experiência com essa paciente aí, nessa questão de ela ia morrer e acabou sobrevivendo, graças a Deus, né? Alguma outra influência, alguma coisa que você experienciou e ali também determinou, foi um motivo ali que direcionou você para a medicina? A medicina é muito apaixonante, né? Caso a caso, você vai gostando do que você está fazendo, você vai sofrendo com os pacientes, você vai dando graças a Deus da melhora, do progresso que eles têm com o tratamento. Então, ela é muito apaixonante. Eu poderia citar centenas de casos aqui, mas o que mais me impactou para ser médico foi esse caso aí, esse episódio aí que eu disse. Mas eu tive muitas oportunidades para retroceder e voltar a ser dentista. E eu acho que poucas vezes eu cheguei a considerar isso. Acho que nunca, na verdade. Porque é gostoso fazer medicina, entendeu? Você pode contribuir, né? E eu acho que assim, só quem faz medicina por gosto é que consegue entender o que eu estou falando. Isso. Porque é uma profissão que exaura você vive muito cansado, sobrecarregado, não consegue comer, não consegue dormir, não consegue praticar esporte. E é uma coisa que você diz aos outros, mas não consegue fazer para si mesmo. Sim, né? É uma doação muito grande, dizem né? que é um sacerdócio, eu acho que é mesmo. Né? É verdade. E justamente essa é a próxima pergunta aqui. Como é que você lida, né, com esse estresse, né, e com esse equilíbrio da vida pessoal e profissional? Porque é muito desafiador. Eu que gosto muito, que sou psicanalista, que entendo da mente ali, que procuro cada vez mais compreender, eu sei o quanto é desafiador essa questão, porque você vive ali, vida e morte, dor, doença, é muito complicado também, né? Na verdade, eu acho que o segredo é fé, família e amigos, entendeu? Quando você acredita no que você está fazendo, quando você tem amigos para dividir essa carga, família para te sustentar fisicamente, assim, moralmente, espiritualmente, aí eu acho que você vai. E você nem sente isso, entendeu? Eu fiz esporte a vida inteira, de repente eu me deparei com uma baita dor na coluna, achei que eu ia ter que parar de trabalhar, eu cheguei a pensar como é que eu vou fazer, porque não consigo me curvar para trabalhar. E aí com fé mesmo, através até de cirurgias espíritas e tratamentos alopáticos, não cirúrgicos, mas alopáticos, acupuntura, pilates, etc., eu consegui voltar a ser o que eu era. Eu lembro que me doeu as costas, mas não me impede mais a dor. Eu acho que esse tripé, né, você tem fé em Deus, no que você faz, no resultado do que você se propõe a fazer, você ter amigos para discutir isso, clarear suas ideias, afogar as mágoas, ainda que seja em cerveja. Sim. E a própria família eu acho que vamos dizer, a fórmula do sucesso, de você não cair. A medicina é um das profissões que tem maior número de suicídios. Sim. Porque eu acho que essa fórmula não é feita, porque no meu caso, mesmo nas maiores dificuldades, essas três coisas sempre me ajudam. São os pilares ali, né? E são pilares muito fortes, muito fáceis de me sustentar. Né? Sim. Bom, e aí eu queria perguntar para você como que você acha que essa sua personalidade, né, ela influencia na sua prática médica? Eu acho que tem o bom lado e um lado não tão bom. Né? Como todos. Sim, porque você fazer medicina com seriedade implica em você estar atento em todos os elos dessa corrente. Entendeu?
Não adianta eu ser o melhor cirurgião se eu não tiver num bom hospital, se eu não tiver bons auxiliares, bons instrumentadores, bons fisioterapeutas, boa UTI, material de boa procedência, se eu não conseguir fazer retornos a tempo, se eu não tiver toda essa estrutura, eu não consigo obter sucesso sendo cirurgião, né? Do aparelho digestivo, de um cirurgião geral, um cirurgião que faz oncologia. Então, se você não tiver todos esses elos, você não consegue ter resultado. Eu acredito, eu deposito na minha equipe grande parte do meu sucesso. Eu acho que se eu não tivesse os colegas que eu tenho, os locais que eu opero, os enfermeiros que me auxiliam, os técnicos que trabalham comigo na instrumentação ou na execução das peças cirúrgicas, dos curativos, etc., eu não teria esse resultado que eu tenho. Então, para você estar atento nesses elos, você cobra. Como eu cobro de mim, como eu cobro dos que me auxiliam. Então, nem sempre você é tão bem visto. Às vezes as pessoas que te criticam, que reclamam do jeito que você são as que trazem os seus pais, os seus maridos, os seus filhos para a gente examinar. Sim. Porque sabe que há atenção, que há segurança quando alguém se interessa. Então eu acho que esse é meio que um segredo do sucesso. E é por isso que, do mesmo jeito que alguns me chamam de um cara bom, outros me chamam de um cara chato, muito exigente, mas acho que é da personalidade mesmo, né? Sim, sim. E na verdade eu acho que faz muito sentido isso, porque o que acontece? Você quer trabalhar com maestria, e isso depende de todo mundo. A gente já conversou várias vezes em bastidores, assim, e eu lembro de você comentar que não adianta você fazer uma cirurgia, deixar ela redondinha. Aí o paciente, ele vai ficar no hospital, e a responsabilidade fica ali para o hospital, para a equipe de enfermagem, que eu vejo o quanto você valoriza elas, né, os enfermeiros, né, de uma forma geral, porque você fala, sem eles, não tem como a cirurgia ser um sucesso. Eu saí da residência em março, mais ou menos, de 95, já vim para cá trabalhar. O Dr. Salvador me trouxe, eu tive uma equipe com o Andreasa, que Deus o tenha, com certeza o tem, e depois vários médicos passaram comigo e eu tenho uma equipe sólida até hoje, mas todo esse tempo a gente sempre se deparou com esse tipo de problemas. E à medida que muitos nos criticavam, muitos nos apoiavam. E muitos dos que criticaram passaram a perceber como era importante a função de cada um. Sim. Eu valorizo demais a enfermagem, a fisioterapia, os colegas que estão ao nosso lado, trabalhando por mim, pelos pacientes. Então, acho que se você não tem essa personalidade, se você aceita qualquer coisa, você não vai ter o mesmo resultado do que quem cobra para ter o resultado. Não vai ter, não tem como. Eu acompanhei bastante, né, por muitos anos, eu acho que faz poucos anos que você parou de dar plantão, né, nas UTIs, e trabalhar em UTI, gente, a gente às vezes ficava em aflição com um pouco que ele dividia pra gente, porque muita coisa ele nem compartilhava, né? Às vezes nos jantares de casa e tal. E trabalhar na UTI assim, é uma adrenalina o tempo todo, né, Cassiano? Como que é essa vivência dentro da UTI? A UTI é uma unidade de terapia intensiva. Não é uma unidade de vigilância intensiva. Alguns pacientes, sim, estão apenas sendo vigiados lá. Sim. Mas considerar que uma unidade de terapia intensiva é para o cara sair do quarto de manhã e sair do quarto à noite para passar visita, isso não existe mais. Isso ocorre, mas não é para existir mais. O médico tem que estar full time com os pacientes. Então, quando você faz terapia intensiva, você se dedica intensivamente a cada paciente. E isso é um gasto, um desgaste para a equipe, porque você cobra de todo mundo o tempo inteiro. Sim. E as pessoas não é que não queiram fazer, mas elas também ficam exauridas, porque eu fiz 26 anos de UTI. Acho que num plantão de 24 horas eu fiquei 4, 5, literalmente, com os pacientes. E as outras 20 foram as horas das enfermeiras, dos fisioterapeutas. E essas 4 horas não foram contínuas, foram divididas, mas dá para entender que uma grande parte do tempo não dependia de mim.
Mas se eu fosse conivente com, isso aí não é nada, tô tocando um alarme, deixa tocar, isso aí não é nada, toda hora que eu vou lá não é nada. O alarme, 99,5% das vezes ele toca sem ser nada. Mas esse 0,5 às vezes você chega tarde, entendeu? Então tem que valorizar o alarme, tem que valorizar o que você precisa fazer. O que tem que fazer é agora, porque lá é terapia intensiva. Não é vou marcar um dia para trocar esse catéter, não. Sim. Você vai trocar sempre que precisa, dentro do prazo que é estabelecido. Então são plantões mais desgastantes. Eu gosto de pacientes que me desgastam, tanto os da UTI quanto os da cirurgia geral ou digestiva. Então eu gosto disso, porque são pacientes que evoluem rápido, para bem, para mal, então você tem que estar em cima. Eu gosto de estar em cima do paciente. Sim. Porque eu fico vendo, assim, né, de conversar com você, a gente consegue imaginar lá dentro. É uma situação que você não descansa, né? Você não vai lá para descansar, você vai lá para sempre estar em atenção, atento. Então, assim, eu acho que acho que a saúde, de uma forma geral, tem que amar muito, né? É claro que a gente precisa ganhar, é claro que a gente é o sustento, né, de todos da área da saúde, é uma profissão. Mas sem amor, sem paixão, eu acho que não rola, né? Sem dedicação, você não tem sucesso. E aí você começa a se desgastar. Porque por mais que você trabalhe e se sobrecarregue tudo, quando você tem sucesso, isso passou. Nossa, mas você dormiu só 2 horas? Mas eu vou dormir 6 daqui a pouco, entendeu? E amanhã. E assim vai. Então, o desgaste é mais o insucesso, é mais a dor, é mais a coisa que você não consegue resolver, o paciente que você não alcançou o que você almejava por ele, e isso é desgastante. E como é que lida com a perda do paciente? O médico aprende um pouco a administrar essa perda, né? E é por isso acho que eu me aproximei um pouco do espiritismo, né? Porque no espiritismo você entende que foi só um ciclo que acabou, a alma dele. Quer dizer, a alma é quando o espírito está no corpo, né? O espírito dele vai prosseguir em outras reencarnações, em outras situações. Mas é duro você perder um paciente quando não é previsto, porque a vida tem um fim, né? Quando é previsível que aquela doença o leve, o médico não sofre muito. Ele sofre o sofrimento do parente, né? Da família. Você chegar para uma pessoa e dizer seu filho morreu, ou sua mãe morreu, ou sua irmã, sua mulher. Essa é a parte mais difícil da terapia intensiva. Não acontece, graças a Deus, muito na cirurgia geral e digestiva. No trauma, sim, mas na cirurgia geral e digestiva, não. Você perder um paciente oncológico, você perder um paciente que se acidentou, que foi baleado, é uma coisa. Né? Mas o cara vai lá operar, sei lá, uma hemorroida, uma hérnia, e morreu. Aí é difícil, aí é muito difícil. É difícil para eles, para nós, para qualquer um, né? Que era uma cirurgia assim calculada, né? Era uma coisa. Previa um problema. Sim. O cara tomou a indução da anestesia, morreu. Ou tomou um pré-anestésico ou um antibiótico antes de começar e tem um treco lá e morre. Então, assim, isso é complicado demais de administrar. Eu acho que essa parte é um pouco mais difícil, porque é o que você disse, até para a família, porque quando você está cuidando, por exemplo, eu lembro da minha avó, ela teve um câncer, tal, então assim, você estava meio que já preparado, né? Sim. A família, a pessoa que está exposta à doença, enfim, é um ciclo mais natural, você consegue ir lidando todo dia, parece que já com a situação de possivelmente perder a pessoa, né? Você se prepara um pouco, exato, né? Exato. Agora, quando é uma surpresa até para quem dá a notícia, aí é bem difícil, é bem complicado. E me fala uma coisa, como que surgiu a decisão de se tornar um cirurgião gastrointestinal? A cirurgia no meu tempo, né, a cirurgia geral era um pré-requisito de várias especialidades, mas era uma especialidade, né? Um dos meus registros de qualificação de especialista é como cirurgião geral e outra como cirurgião do aparelho digestivo, porque eu fiz uma prova de título. A cirurgia geral, por ser um pré-requisito, quando eu quis somar odontologia com medicina, eu quis fazer cabeça e pescoço. Conheci um cara fantástico nesse meu tempo de descoberta da medicina, ele chama Dr. Fernando Claré, lá de Jundiaí, e eu falei, nossa, eu quero fazer cabeça e pescoço, porque
Imagina você jogar um pires de porcelana no chão e querer pegar todos os caquinhos. O tumor de cabeça e pescoço é mais ou menos assim. É muito difícil você tirar todos os caquinhos, ou seja, de você obter cura. Mas ele era tão bom com os pacientes, ele era tão técnico, tão bom cirurgião, tão expert no que fazia, que eu falei, nossa, me atraiu uma especialidade de tão baixo resultado, né? Tireoide vai bem, mas fora isso, acho que a maioria é tudo tumor ruim de operar. Mas para fazer cabeça e pescoço, eu tinha que fazer cirurgia geral. E a cirurgia geral, ao contrário da cabeça e pescoço, tem muito bom resultado. O aparelho digestivo é muito versátil. Você pode pôr o intestino costurado, o grosso, costurado no esôfago. É uma coisa meio doida, mas a gente tem muita versatilidade. Rola uma criatividade ali. Sim, rola mesmo. E cirurgias feitas em 1800 e alguma coisa são feitas até hoje. Então, realmente é criatividade. O dedo de Deus, não sei, né, que colocou nisso. Mas então é muito agradável fazer cirurgia. Você tem muito recurso. Por exemplo, o cara faz uma plástica e tira o nariz, entendeu? Como é que põe outro nariz? Ele tem que criar, né? Fazer o tubo digestivo é mais fácil assim. E são cirurgias que você pode passar a vida fazendo 3, 4, 5 cirurgias por dia e acaba logo, né? A cirurgia, por exemplo, hoje eu trabalho com um dos que trabalha comigo, que é um cirurgião oncológico, ele tem uma cirurgia, quando ele tem 2 por semana, ele fica louco, porque os pacientes dão muita complicação, são mais difíceis. Entendi. Então a cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia geral, é uma delícia de fazer. A gente se empolga em fazer, porque o resultado é bom, é rápido. A recuperação também é bem legal, quando né? complica, você tem jeito, né? Nem todos sobrevivem, mas você consegue ter um alto índice de sucesso fazendo um exercício da sua profissão com bastante dignidade e sucesso, né? Bem orquestrado deve ser, Sim, né? É muito bom. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou suspeita porque eu acho muito legal a área da saúde. Eu lido bem em cuidar dos pacientes de casa, né, Cassiano? Uhum. Eu recebo elogios, viu, gente? Eu faço os curativos da galera lá e normalmente dá tudo certo. Eu acho muito legal toda a sua experiência, toda a sua trajetória. Você tem ideia de quantas cirurgias você já fez? Não. A gente tem um livro que conta o número de cirurgias que a gente faz, né? Porque toda a etiquetinha do paciente cola, diz quem foi, quem era o auxiliar, que técnica fez, o que usou. Eu imagino que nesses quase 30 anos, né, de profissão que eu já tenho aqui, comecei em 95, eu acho que uns 400 por ano. Nossa senhora, gente do céu. No AOC a gente fazia 340, 320 pacientes por ano. Ainda tinha o Hospital Dia, tinha o Santo Inês, tinha eventualmente o Day Hospital, o CTO, que teve uma época que eu operava lá um pouquinho. E eu operei em outras cidades, né? Em Jundiaí, Campinas, tudo. Então, assim, quantos pacientes eu já operei? Eu acho que com certeza passou de 1000. Normalmente. Com certeza. Porque normalmente, assim, os ginecos, né? Eles sabem dos partos. Quantos partos eles já fizeram? Eles têm normalmente uma conta ali, né? Que eu acho que é uma coisa que é mais fácil até de controlar. Porque, já pensou quantas hérnias você já fez na vida? Não tenho ideia mesmo. Apendicite, né? Quantas, enfim. Então, assim, eu já pedi, inclusive, para as minhas instrumentadoras para elas me darem esse cálculo. Quantas vesículas a gente operou o ano passado? Quantas hérnias? Quantos cânceres, né? Quantos intestinos nós tiramos? Tal. Mas, assim, não dá, porque a rotina é tão grande, a gente tem tanto movimento. Deixa eu poder aposentar conta. Os livros estão todos lá, né? Pra gente contar. Você tem os livros? Tem sim. Então é possível. É possível. Vanessa! Não é a Vanessa, é a Roberta e a Josi. Atualmente então tá bom. São elas que lidam com isso. São as instrumentadoras que têm, então, esse acesso. São elas que fazem os registros. Por exemplo, no caso do vídeo, né? Eu tenho algumas caixas do material, o Lincoln outras, o Paulo outras, e a gente tem as óticas, então precisa ter uma organização disso. E é interessante também saber quantas, porque embora eu esteja recentemente ajudando aí na faculdade, né, na Unimax, o Lincoln e o Paulo são professores desde sempre, né, desde que começou. Então eles têm interesse acadêmico no quanto as cirurgias são feitas, nos resultados, que isso seguramente daqui a um tempo vão de publicar. Eu vou ser um mero colaborador. Olha, história. É um colaborador muito do importante, porque a gente sabe do seu trabalho e é assim, é o que eu tô falando, eu sou cunhada, enfim, claro que, né,
mas eu convivo com a galera na rua, Cassiano. Eu conheço muita gente, eu falo com muita gente. E você sabe, eu chego com as notícias. As pessoas têm um carinho, uma estima por você. Eu não sei. Eu acho que realmente é paixão, é amor às pessoas. Porque eu falo muito com o pessoal do SUS, né? E, bom, vamos falar da sua fila, do seu livro de cirurgias do SUS. A galera quer operar com você. Você sabe do carinho, do amor, é amor. Gente, o que esse homem recebe de presente, a minha irmã não dá conta com tanta coisa que ela recebe em casa, né? Não, houve um tempo que eu tinha uma fila impossível de ser concluída. As Hoje em dia, não. preferiam esperar mas pra hoje em fazer dia com você. não. Hoje em dia, esses mutirões, esses outros cirurgiões que estão fazendo, todas as filas. Eu né? consigo pretender operar em 2, 3 meses um paciente. Antigamente eu não tinha previsão de fazer em 2 anos. Né? E hoje, assim, se a pessoa reclama porque não está bem, tudo é proposto para ele, ó, vai ter um mutirão tal dia, fulano de tal está com menos pacientes. Eu recebo pacientes de cirurgiões que, por exemplo, não operam no AOC, eu acho que aquilo é complexo para eles, sei lá, então já há essa troca, as filas andaram mais. E aumentaram os números lá da minha listinha. Exatamente, não, porque eu vejo esse carinho mesmo. E é bonito de ver, porque eu acho que isso deve ser muito gratificante. É legal quando uma pessoa fala, o senhor operou meu pai, minha mãe, minha irmã. É gostoso quando você tem isso. Você tem história pra caramba, né? Tem. Conta uma pra nós aí, vai, sei lá, pense em alguma coisa legal, alguma experiência com alguma família, que acabou até criando um vínculo, não sei. Os pacientes que são mais complicadas as cirurgias, que demandam mais tempo, que tem mais de um tumor ou que tem mais de uma cirurgia, então são pacientes que, assim, que a gente fica mais familiarizado. Eu tenho uma paciente que você sabe quem é, que eu encontrei ela, eu estava parado no semáforo da Zof ali, era uma senhora que levantou a blusa, falou, viu, você não pode dar um dinheiro para eu, preciso pôr uma tela importada. Eu falei, senhora, tem tela importada aqui no Hospital Dia. Eu opero, a senhora, imagina, me disseram que eu tenho que comprar a tela. Não, tem aí, a prefeitura fornece e tal. Bom, essa mulher me chama de martelinho de ouro, porque eu já operei ela umas 30 vezes, nem sei quantas, né? Sim, ela é apaixonada por você. O que ela fala que ora, que pensa em você, né? Mas assim como ela, tem inúmeras, né? Eu perdi recentemente uma paciente que, nos últimos 3 meses de internação que ela ficou no hospital, eu passei de 40 cirurgias que a gente fez. Nossa Senhora. A Solange, uma funcionária pública amiga nossa e trabalhou muito tempo, ela foi no meu consultório esses dias, eu tinha operado ela 38 vezes, né? Então, assim, os caras falam, nossa, mas não é possível. Não, tem doenças que são assim. Que se você decidir fazer uma ou duas e depois disser, não tem mais o que fazer, morre depois de 2. Às vezes você faz 38 e vamos marcar a 39ª para pôr uma tela. E ela vai ficar ótima se Deus quiser. Então, são pessoas que fazem parte da sua vida, não da sua profissão. Não, mas né? Acaba criando realmente um vínculo ali, né? Fica amigo, porque... Hoje eu tive um paciente que eu falei para ele, cara, seu exame tá muito bom hoje, mas tá muito bom hoje. E o cara já tá lá 2, 3 meses já internado. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou esquecer essas pessoas? Não tem como. Até porque quando eu der esperança para alguém, vou dizer, olha, teve gente que operou 38 vezes e tá bem, tá em casa, né? Case tá de trabalhando sucesso, de novo, né? Que legal. Então isso é gostoso não só para ele. Não. Isso acho que se eu fizesse cabeça e pescoço, podia ser que tivesse um resultado desse, mas a cirurgia geral e digestiva, ela te proporciona isso, né? Você opera e depois o cara tem outro problema, você opera de novo. Os cardiologistas, por exemplo, eles têm 20 pacientes que enquanto não morrer são os 20. Os psiquiatras, ele tem 40 pacientes, enquanto aqueles não tiverem altos, são aqueles. Cirurgia geral, não, você acaba, o cara vai embora, entra outro, você opera mais outro, daqui a pouco um daqueles volta, que voltou a hérnia, porque teve outro problema, sei lá o que for. Então, você vê o cara evoluir, não sarar apenas, né? Ele muda de fase na vida e traz um filho, traz um irmão, traz o pai. Sim. E assim vai. O Cassis, e a cirurgia, né, que tantas pessoas procuram, a bariátrica, né? Tem várias técnicas. Como que tá isso hoje? Hoje, basicamente, tem 2 técnicas que são as mais... antigamente era tudo bypass, né? Agora tem aquela que chama sleeve, né? Que não mexe tanto no tubo digestivo.
Mas essas cirurgias, elas têm um alto índice de sucesso. Mas o baixo índice de complicação é sempre muito séria, muito mais do que apenas pela complicação por causa do paciente em si. Então, a cirurgia bariátrica não é a única forma de tratamento de um paciente obeso, mas a partir de um determinado índice, né, de massa corpórea, aquele IMC que a gente fala, aí sabe-se que a melhor opção para ela é operar. Às vezes o paciente vai deteriorando tanto a saúde por se manter nesse nível, que quando ele decide operar, ele se torna um paciente de altíssimo risco. Sim. Então, eu recomendo que quem tem um índice alto, aí, acima de 40 ou 35, com alguma comorbidade, alguma doença pertinente à melhora que pode ter com a cirurgia, que busquem alguém para operar, né? E eu nunca fiz um curso de cirurgia bariátrica. Eu sempre fiz a cirurgia bariátrica que cabia a quem faz cirurgia do aparelho digestivo. É diferente, é melhor? Não, mas o preparo de quem fez bariátrica é diferente do preparo de quem fez cirurgia geral. Certo. Você tira o estômago inteiro na cirurgia geral e digestiva. E você tem que deixar um pedacinho ou não na cirurgia bariátrica. Então não é técnico o problema, é especializado, entendeu? Então eu recomendo mesmo que quem ainda pretenda ter uma boa qualidade de vida, que busque a cirurgia bariátrica, se estiver obeso a esse ponto, né? Sim, sim. É o que você disse, né? Tem que ter alguns critérios ali para recorrer a essa cirurgia, né? Mas eu acho que é algo que veio, assim, de uma forma que trouxe qualidade de vida, né? Sim, para você ter uma ideia, eu falei para minha irmã, você tem que operar, porque senão você vai ter um derrame, vai ter um infarto, sei lá, vai piorar a sua diabetes. Ela falou assim, então eu quero que você me opere. Eu falei, não, mas eu não opero isso. Não, se você não operar e eu tiver um negócio desse, vai morrer de remorso. Olha! Então aí eu tive que estudar e foi uma das primeiras. Minha sogra, minha mulher, já operei muitos. Gente, operou a sogra. Você acha que ele gosta dela ou não? Depende do resultado, né? Não, gosta muito dessa sogra. Se o resultado foi bom, é uma boa. E essa sogra só opera com ele. E ela tem coragem o tempo todo. Agora ela tá com uma hérnia aí dando trabalho, né, Cassiano? Não é a primeira vez. Dona TC aí causando. Mas realmente, eu acho que deve ser muito legal você poder trazer essa qualidade de vida. Eu acho que diante de todas as cirurgias que você faz, é claro que todas, né, são super importantes, mas eu acho que essa mexe com autoestima, mexe com a qualidade de vida, eu acho que traz brilho para a pessoa de novo, né? Tem muitas cirurgias que fazem isso com o paciente. Uma paciente que tem uma barriga, um abdômen avental, ela se sente suja, ela não tem cheiro, e você vai lá e faz uma plástica, entre aspas, né? Porque a finalidade de tirar aquela gordura não é uma cirurgia estética. Tanto é que chama dermolipectomia não estética. Entendi. Mas você dá uma estética para aquela cirurgia. A consequência é a estética. Fica tão bem como se tivesse curado de um câncer. Entendeu? O câncer em si, quando a gente opera, hoje não é mais apenas, não, nós vamos dar mais dias de vida. Hoje você quer dar mais vida aos dias. E se puder mais dias com vida, pô, que bom. Então, mudou muito hoje, né? Eu reclamo quando eu vejo um ponto mal feito, né? Por quê? Sim. Porque não é mais só fechar o buraco, é ficar bonito. A pessoa, né? olha para aquilo todo dia, né? E eu acho que você vê uma cicatriz que te trouxe vida, saúde, é sensacional. Agora você vê uma cicatriz com delicadeza. Sim. Você vê uma paciente que opera uma plástica, ela tem uma cirurgia que vai de lado a lado, ela acha linda. Por quê? Porque aquilo mexeu com a autoestima dela em ficar bonita, independente do tamanho da cicatriz. Sim. Você vê uma pessoa que tem um cortinho no rosto que ficou feio, ela nem olha no espelho. Tem um queloidezinho, sei lá. Então, é muito importante essa dedicação de procurar fazer o que é mais bacana para o paciente, que vai ter mais resultado para ele, não para a doença apenas, entendeu? Sim, mas isso eu acho que é uma decisão muito do profissional, né? Porque tem os mais radicais, tem os menos radicais, Sim. mas assim, dentro da ética e da técnica, você pode oferecer coisas que são mais agradáveis para o paciente. Sim. Né? Você pode, às vezes, oferecer uma cirurgia que dá uma qualidade de vida péssima. Eu conheço pacientes que queriam morrer comendo e foi costurado o estômago na parede abdominal, porque ele comia e saía, mas ele morreu comendo. Entendi. Então, quer dizer, existe até isso. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que, claro, tem um limite ético para as coisas, mas também olha a escolha do paciente, né? E ele foi feliz. Super feliz, entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes você pode economizar alguma coisa ou forçar em outras para buscar essa melhor qualidade do paciente. Sim.
Às vezes o cara fala, doutor, o senhor vai operar meu intestino de câncer, mas o senhor não vai me deixar com bolsinha, né? Hoje eu atendi um paciente que me disse isso. Ô, doutor, o senhor lembra do meu caso? Você tirou meu intestino inteiro e eu disse que eu só operava com o senhor se o senhor não pusesse a bolsinha. E, pô, foi muito de risco, mas deixamos sem a bolsinha, o cara tá vivo até hoje e continua me agradecendo que nunca fez isso. Que legal. Então vale a pena a dedicação, a equipe que você tem, quem te instrumenta, quem que te auxilia para que o TI vai, né? Sim, Também existem sim, diferenças, né? Então sim. é muito prazeroso fazer cirurgia. E é um trabalho realmente, como você disse, né? É um trabalho conjunto. É uma equipe toda, é uma galera Uma andu- toda trabalhando Em em prol cirurgia, de uma andorinha pacientes. não faz verão, né? Mesmo os cirurgiões que operam sozinho, tem que ter uma boa auxiliar, uma boa instrumentadora, uma equipe que faça curativa, um fisioterapeuta que não dá para fazer nada sozinho. Talvez um dermato, assim, entendeu? Aham, sim. Mas na cirurgia de porte maior, não. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu achei bem interessante. Eu fiquei pensando assim, numa coisa bem legal. Vamos ver. Se você pudesse dar um conselho, se você pudesse falar alguma coisa para o Cassiano lá atrás, quando considerou realmente ali iniciar, cursar a medicina, o que você falaria para ele? Eu acho que você tem que apostar na sua crença, né? Se você acredita que você vai fazer o bem, eu acho que qualquer profissão que você fizer vai bem. Eu tive uma trajetória muito incomum para ser médico, né? Mas, por exemplo, o Caio, meu enteado, né, meu filho, se eu pudesse dizer para ele, o que eu diria? Eu falei, Caio, se você não curtir, cai fora, cara, porque você tem que fazer o que você gosta. Eu adorava odontologia, eu adoro medicina, eu adorava UTI, eu adoro o aparelho digestivo, então faça o que você gosta. Dentro da profissão tem um monte. Se você aí não gosta de sangue, vai fazer anatomia patológica, radiologia. Dá para fazer uma medicina com gosto, entendeu? Sim, Então a minha maior, quando eu tenho alunos hoje, eu falo, gente, escolham uma especialidade que vocês vão fazer com prazer a vida inteira. Entendeu? Ah, eu detesto choro de criança. Meu, jamais fazer pediatria. sim. Talvez não dê nem pra fazer obstetrícia. Mas escolha alguma coisa que você vai poder dar o melhor de si. Porque quem trabalha com cara feia, cara, a gente atende SUS e às vezes você nem tá nos seus melhores dias e a pessoa sai agradecendo o jeito que você atendeu. Então tem muito mau atendimento, assim, mal no sentido, Médicos infelizes, né? mal no sentido social, né? Nem tô Sim. falando tecnicamente, Não, né? não, sim. É uma questão, às vezes, a pessoa não tá feliz ali com aquela escolha, né? Isso. E você tocou no nome do Caio, né? Realmente foi uma surpresa, porque Ele tá naquela fase de empolgação, né? Então ele sim, acha lindo. Eu falava para ele brincando, né, Caio, o dia que você estudar fisiologia, você vai ver que se os engenheiros tivessem estudado fisiologia, o mundo seria muito melhor, porque tudo, sei lá, Deus fez de uma maneira que tem muito perfeita. mecanismo, né, de compensação para não deixar a peteca cair. E ele tá descobrindo isso, então ele tá muito empolgado, né? Sim. E a gente se empolga, né? Eu e a Carla, a gente se empolga de ver ele empolgado. Porque eu acho que para quem está fazendo medicina sem gostar, meu aconselho sair o quanto antes. Porque você tem que descobrir a alegria naquela tristeza, né? Você tem que Sim. achar, carpir lá para achar alguma coisa que te engrandeça com aquilo que você está fazendo, que nem sempre é agradável para o paciente, né? Então, Sim. é isso. Eu daria esse É, conselho. Faça o que você acha que vai aguentar fazer a vida inteira com prazer. eu acho que esse conselho se estende, né, a todos os jovens aí e todas as pessoas, na verdade, porque hoje nós vemos muitas pessoas, assim como você, né, que essas que começou já um homem, né, 30 e 34 anos. com 34 Eu anos, saí né? da residência, né? Da E residência, da faculdade. essa experiência aí, né? Você já formado, odontologia, isso é muito legal, porque quando que você, poxa, odontologia e medicina, gente, não é para qualquer um, não, É, viu? Porque tem que gostar de estudar. E isso ele faz, viu, gente? A minha irmã fala que tem dias que tem cirurgias que até hoje ele pega os livros lá, a Carla tem muda de que, lugar, tem mas que ele reler. pega os livros. Tem que reler. Sim, Pouco você vai acrescentar, mas você recobra muito, né? A gente já está meio no automático hoje em dia. E quanto mais você se deixa no automático, maior a chance de você errar, né? você se policia para não, né? Então você revendo, aí você se esmera, você
ensinando, você aprende, e assim vai, né? A vida é um constante ensinamento, né? Quantos anos já médico? Formei em 92, eu tô indo para 32 anos já de Sim, formato. sim. E de odonto, 81 eu me formei. Então, tô na vida de branco, antes de branco há muitos anos eu não tô. Mas assim, na área médica desde 81. É bastante É tempo. muito tempo, é muita gente. E quando que você imaginou que tirar a dor de dente das pessoas, fazer Pois é. canalzinho, você ia abrir uma barriga inteira e mexer em tudo aqui dentro, hein? Foi interessante, porque, na verdade, a odontologia, na parte da endodontia, eu lidei com muita dor de dente, né? Que só quem precisou fazer um canal sabe como dói. Um Sim, dente sim. vivo doendo ou um abscesso no dente. Então, ali foi bom treinamento para É, lidar com a dor do ser humano. e a odontologia também, né? O dentista que não faz amando judia muito dos pacientes. É. Porque ô A, dorzinha chata, né? é, a odontologia também é assim, ela está se abrindo, né? Está se aproximando da medicina. E eu fiz os dois cursos. Eu acho que há uma diferença muito grande em formação. Não Certo. é uma questão de autorizar a fazer. Uhum. Tem que lembrar que quando você autoriza uma pessoa a fazer um procedimento, ele responde pelo que fez. Então, precisa ter esse. A pessoa se especializa, faz um monte de curso, mas ela sabe que esse curso não dá a base que ela deveria ter. Sim. Então, ela precisa ir progredindo devagar. Não apela Ter porque. cautela, né? Porque é Ah, muito sério ali, né? A lidar com as pessoas. né, então, e o maior número de problemas jurídicos que os médicos têm são na área da cirurgia plástica. E a odontologia está crescendo para o lado onde mais tem processo, Sim. né? Que é a cirurgia plástica, a cirurgia Sim. da estética. E esse é um grande risco que eles correm, porque, pelo menos em termos de medicina, é negligência, imprudência, omissão de socorro ou imperícia. Será que um juiz vai achar que ele é perito o suficiente para mexer na face de uma pessoa? Então ele pode ter explicações e, pô, vai ter, como todo mundo tem, Sim. erra e tem que se justificar. Mas nem sempre é fácil de justificar. É muito delicado, né? E eu acho que as pessoas hoje, né, de uma forma geral, buscam uma perfeição que não Sim. existe, né? Tem isso também. Assim, a odontologia também não é a mesma que me ensinaram, né? Hoje ela busca dar essa formação. Sim. Mas eu acho que a gente tem sempre que estar preparado para fazer o que se propõe, né? Você tem que lembrar o seguinte: a pessoa fala, não, eu vou operar robótica com fulano de tal. Quantas cirurgias robóticas ele fez? Você acha que está sendo um paciente ou um boneco para ele Sim. esperar? É claro, ele não faz sozinho, mas tem que lembrar disso. Sempre que a pessoa está fazendo um procedimento que é novo para ela, o paciente que está se submetendo está, infelizmente, sob risco. Sim. Então, se ele tiver uma equipe, graças a Deus, não há de acontecer nada. Mas sempre tem isso. Então, é legal você crescer. Eu vim para cá, tinha acho que 50, 60 mil pessoas. Hoje tem 300 mil quase. Então, é legal você crescer com a cidade. É legal você crescer na sua profissão. É legal você aprendendo cada vez mais fazer o que você acha que faz bem. Sim. Então, fazer E melhor. faz parte errar, mas é o que você está dizendo. Esse errar é algo que vai ficar muito E ali. pode te estragar, Não tem, entendeu? Você fala, não tem nossa, e agora? Como conserto, é que eu né? volto atrás? Não tem, entendeu? Sim. Então, longe de mim achar que eu tô criticando para não fazer. Não vejo dessa Não é forma. para não Não. fazer. O que eu digo é, prepare-se muito bem, porque Sim, hoje em tem a dia, cautela, do mesmo né? jeito que cresceu o mercado de estética, cresceu o mercado do processo, Sim. sabe? Crime, né? E tem uma questão também que eu acho que é muito delicada. É a pessoa achar que vai ficar de um jeito e às vezes ficou daquele jeito, mas ela não se vê. É, Isso é muito conflitante, né? é por isso que os seguros são mais caros para isso, porque Sim. o cara fala, eu quero um nariz do Brad Pitt e fica sei lá, do George Clooney, não, ele Sim, não não é o do gostou, Brad você Pitt, entendeu? E sim. aí pronto, então procure uma área que você acha que você vai dar conta de oferecer o melhor que você tem para dar e que se satisfaça com isso. A gente vê médicos muito bem-sucedidos, mas que não gostam do que fazem, né? Então, não sei se é tão bom assim. Né? Sim. E me fala uma coisa, diga aí um recado, então, pra gente encerrar esse programa maravilhoso que eu adorei bater esse papo com você. É diferente estar aqui no Pod Buono da casa da mesa da casa da minha mãe, né? Para os seus pacientes. Eu acho que eles merecem um recado, um carinho seu e. Eu queria agradecer muito a confiança que eles têm em mim. Eu acho que
a quase totalidade dele tem muita confiança em mim. Eu recebo muitos pacientes que, a senhora não tinha horário, eu fui em outro, mas voltei em você. Eu vejo pacientes sim, que a gente opera e precisa reoperar, eles continuam com a mesma confiança. E então eu queria agradecer o quanto eles depositam de confiança em mim e espero poder continuar fazendo isso por mais tempo, né? Ai, nós também, viu? Uma vez um colega meu me mandou um artigo sobre o fim quando o médico deve parar, né? E então é uma coisa que a gente tem que essa sombra vai aparecendo para você, Sim. né? Talvez daqui a um tempo a pessoa vai lá, ouve minha opinião e eu perco outro. Mas enquanto eu puder pelo menos dar uma opinião, vou estar satisfeito também. Sim, Né? sim. Então, por enquanto, tá indo tudo bem. Você tá ótimo, o Sim. Pilates tá em dia. Tá. Pelo amor de Deus, não para não, bem. que tem muita gente que ainda precisa de você. Sim, eu sei. Eu também preciso deles. Ai, que legal, Cassis. Obrigada por nada, aceitar. Muito obrigado viu? por me ouvir. É um prazer e eu tenho história... certeza que vai ser um sucesso. Minha história era essa aí, mais ou menos, acho que. Não, é muito rica, eu vejo muita dedicação, eu vejo muito amor e é gostoso de ver isso em você porque é genuíno. Obrigado. É genuíno. Você sabe o quanto a gente ama você, tem carinho por você, admira você como pessoa, como ser humano, como profissional. E eu desejo tudo de melhor na sua vida e que você possa operar muitas pessoas e fazer o bem, continuar fazendo esse bem que você faz. Se Deus quiser. Um prazer mesmo. Muito obrigado, Mar. Beijo. Tchau. Gente, então a gente termina aqui o Pod Buono com muito carinho, com muito amor e com muito conteúdo aí, um momento muito especial em trazer meu cunhado. É muita alegria poder ter o Dr. Cassiano aqui com a gente. Um prazer e até a próxima.